Clarice passou mais de 7 anos presa por um crime que não cometeu: o assassinato do marido, um vigarista. Quando saiu da prisão, foi viver num vagão de obra abandonado com 2 moradores de rua, recolhendo papelão e sucata para sobreviver. Um dia, encontrou um celular jogado fora e, ao ligá-lo, viu algo que fez seu sangue gelar. Amigos queridos, antes de continuar, escrevam nos comentários de qual lugar do mundo vocês estão nos acompanhando. É muito especial para nós saber até onde nossas histórias chegam e quais corações elas aquecem. Não esqueçam de curtir e aproveitem a leitura. O portão de ferro se fechou atrás dela com tanta força e decisão que parecia que o próprio destino colocava ali um ponto final. Clarice estava diante da liberdade, com uma certidão de soltura amassada na mão e R$ 200 no bolso do casaco desbotado. 7 anos, 4 meses e 11 dias. Foi o que a justiça lhe deu por um crime que ela não cometeu. O sol de abril batia forte em seus olhos desacostumados. Do lado de fora da prisão, o mundo continuava girando, alheio às vidas que ali dentro se despedaçavam. Clarice fechou os olhos por um instante, tentando conter o tremor nas pernas. Com 42 anos, idade em que a vida deveria estar florescendo, tudo o que ela tinha era um passado em ruínas e um futuro incerto pela frente. O ônibus que seguia para Belo Vale andava devagar pela estrada esburacada, chacoalhando nos solavancos. Os outros passageiros, também recém-libertados, estavam em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Clarice segurava firme, uma bolsa velha contra o peito. Nela, uma troca de roupas, um caderninho com endereços e uma foto dos pais numa moldura improvisada de papelão. No trem para Belo Vale, vindo de outra cidade próxima, ela ouviu pela primeira vez em anos o toque musical de um celular. Uma jovem no compartimento ao lado conversava animadamente com a amiga sobre um novo celular e cartões de crédito. Para Clarice, era como ouvir outro idioma. Aquelas palavras pertenciam a um mundo que ela havia deixado em 1997. A estação central de Belo Vale a recebeu com sua correria e o cheiro de pão recém-assado das lanchonetes ao redor. A cidade tinha mudado tanto que ela mal reconhecia. Letreiros em inglês brilhavam por todos os lados. As pessoas estavam mais coloridas, falavam mais alto. Jovens engravatados andavam apressados, falando em celulares do tamanho da palma da mão. Primeira parada: o posto de emissão de documentos. Clarice demorou 2 horas para encontrar o local, perdida entre nomes de ruas que haviam mudado e estações de metrô desconhecidas. A fila dava a volta no quarteirão. Pessoas com pilhas de papéis pareciam estar prestes a fazer uma prova de resistência burocrática. Próximo! Gritou a funcionária atrás do balcão, sem sequer levantar os olhos. Clarice entregou seu atestado de soltura e um documento provisório. A emissão do novo passaporte leva 30 dias úteis. Taxa, R$ 200. Precisa da certidão de endereço e 2 fotos, disse a funcionária. Próximo. Mas como vou conseguir a certidão se ainda não tenho passaporte? A mulher finalmente levantou os olhos. O olhar cansado e indiferente de quem já viu milhares na mesma situação. Problema seu. Sem documentos não tem como registrar. Próximo. Na rua, Clarice se sentou num banco e tirou do bolso o endereço da casa onde cresceu. Rua Clemente, número 17, no bairro Moscovo Velho. Foi lá que viveu sua infância. Lá estavam as memórias dos pais. Um casarão antigo onde a avó guardava sua coleção de lenços. O bonde a levou até o bairro. A rua estava diferente. Fachadas renovadas, carros importados estacionados nos quintais. Crianças brincavam nas calçadas com jaquetas coloridas. Na janela do antigo lar, agora havia cortinas brancas com bordados dourados. Clarice apertou o botão do interfone. A voz do outro lado demorou a responder. Quem é? Boa tarde. Aqui é a Clarice Montenegro. Eu morava aí antes. Não conhecemos. Ninguém com esse nome. Esta casa é nossa faz 5 anos. Entendeu? Eu
Eu acabei de sair da prisão. Esse era o meu lar. Olha aqui, senhora. Não vem com essa. Compramos essa casa legalmente. Temos todos os documentos. Vai embora ou chamamos a polícia. O interfone desligou. Clarice ficou parada, do lado de fora, como uma mendiga. Através do portão, via o jardim bem cuidado onde, um dia, floresceu a lilás da sua mãe. Agora, no lugar, havia um parquinho infantil, com um escorregador de plástico. Ao entardecer, ela chegou à sede da promotoria regional. O promotor de plantão mal prestou atenção. Montenegro, caso de 1998. Murmurou, lendo no computador. Sentença está em vigor. Recursos negados. Caso encerrado. Mas eu sou inocente. Meu marido está vivo. Ele armou para mim. Senhora Montenegro, disse o promotor, coçando o nariz. Só podemos reabrir o processo se surgirem novas provas que não eram conhecidas na época. A senhora tem essas provas? Não. Então não podemos fazer nada. Procure um advogado. Talvez ele consiga algo. Boa sorte. Ao sair, Clarice se sentiu uma poeirinha no meio de um mundo gigantesco e indiferente. Já era noite. Ela precisava dormir em algum lugar, mas com R$ 200 não dava nem para uma pensão de beira de estrada. Voltou ao seu antigo bairro e se abrigou no corredor de um prédio vizinho. Clarice acordava com os primeiros raios de sol. Um hábito da prisão, difícil de abandonar mesmo após um mês de liberdade. A primeira coisa do dia era a oração. Ela tirava do bolso da blusa um ícone de papel já bem gasto de São Benedito, presente de Dona Teresa, sua companheira de cela, antes da libertação. A imagem estava escurecida pelo tempo e pelo toque constante, com as bordas desfiadas, mas o rosto do santo ainda transmitia serenidade e sabedoria. Pai nosso que estais no céu, sussurrava Clarice, ajoelhando-se diante de um pequeno altar improvisado, feito com uma caixa de pregos. As palavras vinham naturalmente, trazendo paz ao coração. Na prisão, ela rezava todos os dias, não por um milagre, mas por força, para suportar a provação. Agora, pedia o mesmo, só que a provação se chamava liberdade. Depois da oração, o café da manhã era o resto do pão de ontem e um chá preparado numa caneca de lata. Em seguida, trabalho. Seu Firmino a ensinou a ler a cidade como se fosse um livro, onde procurar latinhas de alumínio, onde descartavam papelão, a melhor hora para passar pelos centros comerciais. O principal é não ter vergonha, ele dizia, quando saíram juntos pela primeira vez. Você não está roubando. Está limpando o que os outros não querem mais. Isso é trabalho honesto. Em um mês, Clarice já sabia diferenciar tipos de metal, avaliar a qualidade do papel reciclável e até negociar com os compradores, R$ 30 a R$ 50 por dia. Era o suficiente para comprar pão, leite e algum grão. Às vezes dava para levar um pedaço de queijo ou algumas maçãs. Zeca Rangel acabou virando um companheiro inesperado. Sóbrio, era outra pessoa. Inteligente, gentil e com um conhecimento impressionante. Explicava para Clarice como funcionavam os celulares. Contava sobre as tecnologias novas que surgiram enquanto ela estava presa. Imagina, Clarice, agora dá para gravar vídeo com o celular. A qualidade ainda é fraca, mas daqui uns 10 anos todo mundo vai ter câmera no bolso. Naquele dia de maio, eles estavam rondando um novo centro comercial no anel viário de Belo Vale. Uma torre de vidro que nem existia em 1997. Perto da entrada de serviço, havia contêineres de lixo. Seu Firmino mexia em um, pegando caixas de papelão. Zeca verificava o outro. Dona Clarice, olha só, chamou Zeca. Alguém jogou fora um celular. Ela se aproximou e viu, entre papéis de escritório, um aparelho preto com teclas, dentro de um estojo de couro da Siemens. Parecia caro e quase novo. Será que ainda funciona? Perguntou Clarice. Zeca virou o aparelho nas mãos, achou. O botão de ligar. A tela não acendia. A bateria devia estar descarregada. Mas e se a gente carregar?
murmurou seu Firmino, coçando a cabeça. Uma vez vi um carregador num galpão velho. Parece que era de celular. Dá pra tentar. É perto daqui, numa casa abandonada. A eletricidade ainda tá ligada. O medidor nem lacrado é. Costumo dormir lá no inverno, quando tá muito frio. 2 horas depois, estavam sentados naquele lugar úmido, com cheiro de carvão, velho. Seu Firmino achou o carregador e ligou o celular. A tela piscou e brilhou com um tom esverdeado. Os 3 se inclinaram como se estivessem diante de uma bola de cristal. Funcionou! Comemorou Zeca. Olha, tem vídeos aqui. Ele fuçava nos botões, tentando entender o menu. Clarice olhava sem muito interesse. O que importavam vídeos de desconhecidos? Mas quando Zeca abriu o primeiro arquivo, seu coração disparou. Na telinha apareceu um rosto familiar. Rodrigo, seu marido, aquele que ela supostamente tinha matado, vivo, sorrindo, abraçando uma loira alta com um casaco de pele caro. Te amo, minha linda, dizia ele, beijando a mulher na bochecha. Lembra como tudo começou? Você morria de medo que minha esposa descobrisse. Clarice agarrou o celular com mãos trêmulas. No canto da tela, brilhava a data. 15 de março de 2004. 1 mês atrás. Aparecia também a fachada do restaurante Imperial, com aquelas colunas inconfundíveis. Clarice, o que houve? Perguntou seu Firmino assustado. Ela não conseguia responder. Sentia um nó na garganta, como se tivesse engolido um carvão em brasa. Rodrigo estava vivo. Vivo e bem. Comemorando o aniversário de namoro com a amante, enquanto ela tinha passado 6 anos presa por supostamente tê-lo matado. Esse é meu marido, sussurrou ela. Fui presa por tê-lo matado, mas ele... Zeca empalideceu, sóbrio de repente. Pelo amor de Deus, ele te armou uma cilada. Clarice chorava, sem se conter. Ele forjou tudo, fingiu a própria morte e desapareceu. E eu fui condenada. Gritei minha inocência, mas ninguém acreditou. Seu Firmino a abraçou pelos ombros em silêncio. Por 1 minuto, tudo o que se ouvia era o som da água pingando em algum canto. Isso é prova, disse Zeca em voz baixa. Data, lugar, o rosto dele. Ele está vivo, então não houve assassinato. Mas será que o tribunal vai acreditar? Clarice enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Vão dizer que é montagem. Não, rebateu Zeca, analisando a tela. Tem a geolocalização aqui, coordenadas de GPS. Em 1997 não dava para forjar isso, e a qualidade é ruim, demais para ter sido editada. Quem ia falsificar um vídeo caseiro desses? Clarice olhou de novo para a tela. Rodrigo ria, gesticulava do jeito que ela conhecia, com aquela mesma pinta perto da orelha esquerda. Estava mais jovem e mais feliz do que no último dia em que o viu. Sabe de uma coisa? Disse seu Firmino, levantando-se e andando de um lado para o outro. Isso não é acaso. É um sinal de Deus. Ele não dá a ninguém uma cruz maior do que pode carregar. Se ele te mostrou essa prova, é porque chegou a hora de buscar justiça. Mas como? Murmurou Clarice Montenegro, sentindo-se pequena diante de um gigante. Quem vai me ouvir? Fui presa. Ele deve ter documentos novos. Uma nova vida. Tem que ir ao Ministério Público, disse Zeca Rangel com firmeza. Leva esse celular. Mostra a data, o lugar. É uma prova concreta. Concordo, disse seu Firmino. Mas tem que ser com cuidado. Guarda o celular, faz cópias do vídeo, busca testemunhas. Eu confirmo que achamos juntos no lixo. E eu também, disse Zeca. Posso até explicar a parte técnica, como a data é registrada. Por que o vídeo não pode ser manipulado? Clarice olhou novamente para o ícone de São Benedito, que ainda segurava na mão. O santo protetor dos injustiçados a encarava do papel, com paz e encorajamento. Pai nosso que estais no céu, sussurrou ela. Obrigada por esse sinal. Dá-me força para ir até o fim. À noite, no barraco onde dormiam, assistiram de novo a todos os vídeos do celular.
Além da gravação no Metropol, havia outras. Caio Brandão com a mesma mulher, num restaurante, em um apartamento, num sítio. Todas com datas entre 2003 e 2004. Uma vida paralela, enquanto ela apodrecia atrás das grades. "Amanhã você vai ao Ministério Público?" perguntou seu Firmino. "Vou", respondeu Clarice com firmeza. "Chega de me esconder. É hora de contar a verdade." Ela dormiu com o celular debaixo do travesseiro, com medo de acordar e descobrir que era sonho. Mas não era. Aquele achado era real. Os vídeos também. Pela primeira vez em 6 anos, ela sentia esperança de verdade. Do lado de fora, as árvores sussurravam, e ao longe, a cidade murmurava sua vida noturna. Clarice fechou os olhos e agradeceu. A Deus pelos caminhos misteriosos que levam alguém à verdade. Amanhã começaria uma nova vida. Uma vida em que ela lutaria pelo seu nome. Na manhã seguinte, Belo Vale a recebeu com o barulho dos bondes e o cheiro das ruas. Ela caminhava até o Ministério Público, apertando com força o celular, sua única prova de inocência. Cada passo ressoava em sua cabeça. O coração batia tão alto que parecia audível aos outros. A caminhada levou mais de 1 hora. Economizar com transporte era necessário. Clarice andava por ruas familiares, mergulhando no passado, naquela vida em que era apenas Clarice Montenegro, uma mulher comum de uma família respeitável. "Tá vendo essa pilastra?" ela dizia, mostrando os esquemas das pontes. "É a parte mais importante da estrutura. Se ela for firme, a ponte aguenta por séculos. Mas se a base estiver podre, tudo desaba. Na vida é igual. O mais importante é ter um alicerce sólido." A mãe de Clarice, Lúcia Andrade, era professora de língua portuguesa e literatura na Escola Municipal, número 42. Baixinha, elegante, com olhos castanhos vivos, ela tinha o dom de enxergar beleza nas coisas simples. Lia para Clarice trechos de Machado de Assis e Érico Veríssimo, levava a filha ao teatro e a ensinava a valorizar a arte verdadeira. Um dos maiores orgulhos da família era a coleção de Machado de Assis. Clarice se lembrava bem de como a mãe os tirava com cuidado do baú de cedro, os estendia sobre a mesa e contava a história por trás de cada estampa. O avô, Anselmo Volkmann, da Rússia, comprou o casarão em 1925 de uma família aristocrata que estava deixando o país. Na época, ele trabalhava no Ministério da Indústria Pesada e ganhava um bom salário. Não comprou pela oportunidade, mas por paixão. O preço era irrisório, e os antigos donos estavam vendendo tudo às pressas. "Não comprei uma casa", dizia o avô. "Comprei um pedaço da história da Rússia." A mãe de Clarice lembrava disso com orgulho. Dizia que Ostrovsky já tinha estado ali. Que, na sala de estar, um jovem Rachmaninov tocava piano. Que aquelas paredes guardavam conversas sobre literatura, debates sobre o destino do país. Clarice cresceu nesse ambiente, cercada de livros, música e carinho familiar. Era aplicada nos estudos, tirava as melhores notas e terminou o ensino médio com medalha de ouro. Entrou direto na Faculdade de Letras da Universidade Estatal de Belo Vale, sem precisar fazer vestibular, e se formou com louvor em 1984. Depois da faculdade, conseguiu emprego como editora na Editora da Educação. Gostava do trabalho. Revisava livros didáticos de literatura e, às vezes, escrevia artigos pedagógicos. Era respeitada pelos colegas pelo profissionalismo e pela gentileza. Mas, na vida amorosa, as coisas nunca andavam. Na época da universidade, teve alguns namoros, mas nenhum que virasse algo sério. Depois dos 30, ficou ainda mais difícil conhecer alguém. Os homens interessantes já estavam comprometidos, e os solteiros muitas vezes eram imaturos ou desinteressantes. Os pais não a pressionavam, mas Clarice percebia uma leve tristeza no olhar da mãe. Lúcia sonhava com netos. Imaginava-se lendo contos de fadas para eles, costurando roupinhas para bonecas. Mas o tempo passava e a filha continuava sozinha. Em 1991,
Os pais de Clarice morreram em um acidente de carro na rodovia Yaroslavskaya. O pai levava a mãe para o hospital após ela ter tido um infarto. Um caminhão colidiu com o Lada deles em uma estrada congelada. Ambos morreram na hora. Clarice os enterrou no cemitério Vale da Saudade, ao lado do avô. Parada diante das covas, recém-abertas, sentia-se como uma criança órfã, embora já tivesse 28 anos. A casa ficou vazia. A coleção de chales repousava no fundo do baú, uma beleza esquecida. Foi nesse período, no verão de 1992, que ela conheceu Caio Brandão. Estava comprando lembranças para os colegas, matrioscas e outros souvenirs, no mercado perto do Parque Florido. Os tempos estavam difíceis. O salário da editora atrasava, e ela precisava economizar. Ela estava em uma barraca de artesanato popular, de artigos estrangeiros. Um homem de 34 anos, bem apessoado, vestido com elegância, examinava colheres pintadas à mão e perguntava algo ao vendedor. Clarice, sem querer, ouviu. Preciso de peças autênticas. Meus parceiros da Alemanha entendem de arte russa. Falsificações não servem. O vendedor deu de ombros dizendo que aquilo era o que ele tinha. Caio suspirou frustrado e se preparou para sair. Clarice se aproximou, sem saber exatamente por quê. Desculpe, eu ouvi por acaso. O senhor procura artesanato russo autêntico? Ele se virou e sorriu com simpatia. Sim, mas aqui é difícil achar coisa boa. Estendeu a mão. Caio Brandão. Você entende de antiguidades? Clarice Montenegro. Entendo um pouco. Tenho em casa uma coleção de chales de Pavlo Vopozad. São do século XIX, herança da minha bisavó. Os olhos dele brilharam com interesse genuíno. Pavlo Vopozad é o sonho de qualquer colecionador. Posso ver? Estou começando um projeto de exportação de antiguidades russas para a Europa. Lá tem muita demanda por peças autênticas. Foi assim que tudo começou. Uma semana depois, Caio apareceu em sua casa com um buquê de rosas brancas e uma caixa de bombons. Observou os chales. Com olhos de conhecedor, elogiou a pintura, falou sobre seus planos de montar uma empresa para exportar arte russa. Você acredita, Clarice? Na Alemanha, um chale desses vale milhares de marcos. E aqui, ninguém dá valor. Um verdadeiro absurdo. Precisamos mostrar a verdadeira beleza da Rússia para o mundo. Caio era encantador, culto, sabia conversar. Morava no Brasil, mas tinha parentes e amigos na Alemanha. Contava sobre viagens ao exterior, sobre planos de negócios, sobre sua paixão pela cultura russa. Clarice ouvia como quem sonha acordada. De repente, aquele homem tinha invadido sua vida solitária e compartilhava seus interesses. Compreendia o valor do que ela guardava. Ele era atencioso. Levava-a ao teatro, a restaurantes, presenteava com flores. Falava de um futuro a dois, de como montariam juntos uma empresa, viajariam pelo mundo divulgando o tesouro artístico russo. Você vai ser minha musa, sussurrava, beijando suas mãos. Vamos construir um império da beleza. Sua coleção é a base, e meu faro para negócios vai levar isso ao mundo. Clarice acreditava em cada palavra. Depois de tanto tempo sozinha, depois de tantas perdas, aquele carinho parecia um presente do destino. Ela se apaixonou, por ele e pelo futuro que ele pintava, em que seus chales seriam orgulho da arte russa no exterior. Só anos depois da prisão e das humilhações, ela entendeu como ele teceu sua teia com habilidade. Cada elogio, cada promessa, tinha sido calculado para desarmá-la. Desde o início, ele não queria a mulher. Queria a coleção, a casa, todo o patrimônio da família. Clarice parou diante do prédio da promotoria e respirou fundo. No bolso, o celular com as provas das mentiras dele. Era hora de contar a verdade sobre aquele homem que sabia fingir tão bem que até a justiça acreditou que ele estava morto. Então, Clarice Montenegro, sussurrou para si mesma, é hora de juntar os cacos. Subindo os degraus da promotoria, Clarice continuava repassando o passado como quem passa contas de um rosário de dor.
Cada lembrança feria o peito, mas ela se obrigava a recordar. Precisava entender em que momento exato começara sua tragédia. Depois daquele encontro no mercado, Caio passou a fazer parte da vida dela com frequência. Ligava todos os dias, convidava para o teatro, para os novos restaurantes que pipocavam em Belo Vale. O Imperial, o Mercado do Oriente, até o famoso Solar Paulista, na Avenida Atlântica, onde um jantar custava o equivalente ao seu salário mensal. Dinheiro foi feito para circular, dizia ele pedindo vinho caro. Estou numa fase boa. Os parceiros de Hamburgo adiantaram o pagamento da primeira leva de produtos. Logo seremos milionários, Clarice. A confiança dele era hipnotizante. Naqueles tempos malucos, muita gente fazia fortuna do nada, vendendo qualquer coisa, levando malas de produtos para o exterior. Por que o artesanato russo não poderia ser uma mina de ouro? Casaram-se em janeiro de 1993, numa cerimônia simples, só com amigos próximos. Caio insistiu que ela mantivesse o sobrenome de solteira. Entende, Valiusha? Para os negócios na Europa, o histórico familiar conta. Valiusha soa quase como nobreza. Brandão é muito comum. Os clientes tinham que sentir um ar de sofisticação. A lógica parecia convincente. Clarice concordou, sem imaginar que estava entregando a chave do cofre da família a um predador. Depois do casamento, eles foram morar na mansão. Caio explorava, cada cômodo com entusiasmo, perguntava sobre a história de cada objeto. O que mais o atraía eram os documentos da casa e a coleção de peças. Passava horas analisando pastas, estudando os certificados de origem dos lenços, os laudos dos especialistas. Precisamos registrar tudo corretamente, explicava. Para exportar, era necessário ter certificados de valor cultural e autorizações do Ministério da Cultura. Uma burocracia imensa. Mas, segundo ele, era o único jeito. Os 2 primeiros anos de casamento foram como um conto de fadas. Caio era atencioso, dava presentes, fazia planos, falava das negociações com colecionadores alemães, mostrava cartas de possíveis compradores. Parecia tudo sério e promissor. A única tristeza era a de ausência de filhos. Os médicos não sabiam explicar. Ambos tinham exames perfeitos, nenhuma patologia, mas a gravidez não acontecia. Caio a consolava. Dizia para não se apressarem. Talvez seja melhor assim, dizia. Vamos primeiro estabilizar os negócios, depois cuidamos da família. Ter filhos exige dedicação total, e agora estamos num momento delicado. Ele chegou a comprar vitaminas para ela. Comprimidos importados e caros para a saúde. Feminina. Clarice tomava direitinho, com esperança de que seu corpo se fortalecesse e um herdeiro viesse. Só muitos anos depois, na enfermaria da prisão, ela ouviria de uma ginecologista a terrível verdade. Os sintomas que ela apresentava durante o casamento eram típicos de quem toma anticoncepcionais regularmente. Caio colocava hormônios em sua comida ou bebida para impedir a gravidez. Ele não queria filhos, só os bens. As primeiras suspeitas surgiram em 1995. Caio começou a chegar tarde, alegando reuniões de negócios. Voltava para casa cheirando a perfume feminino, sussurrava ao telefone e desligava rapidamente quando ela aparecia. Trabalho, Clarice, dizia com desdém. Negócios com novos parceiros. Gente importante, confidencialidade é essencial. Mas o coração de uma mulher percebe a mentira. Clarice começou a observar melhor, a ouvir com atenção. Encontrava nos bolsos dos paletós dele notas de restaurantes para 2 pessoas, bilhetes com nomes femininos, chicletes com gosto estranho de batom. Os negócios também começaram a emperrar. As entregas prometidas eram sempre adiadas. Os tais parceiros alemães sumiram. Pararam de responder. Quando ela perguntava, Caio dava respostas vagas. Crise na Europa. O poder de compra caiu. Mas é passageiro. Logo tudo volta ao normal. E no 1997, Clarice viu por acaso uma mensagem no novo celular dele. Caio tinha deixado o aparelho na cozinha e foi tomar banho. A tela mostrava uma mensagem de uma tal de Lica. Meu amor, quando vamos nos livrar desse problema? Cansada de me esconder.
Com as mãos tremendo, Clarice abriu a conversa. O que leu virou seu mundo de cabeça para baixo. O plano vai dar certo. A velha logo vai sumir. Escrevia Caio. Está tudo pronto. Só falta o momento certo. E o dinheiro, tem certeza? Perguntava Lica. Só a casa vale R$500.000. Fora a coleção. Vamos viver bem, meu bem. E quando vai agir? Em breve. Paciência, minha linda. Clarice mal. Conseguiu terminar a leitura. As mãos tremiam tanto que quase deixou o telefone cair. Então era isso. Durante todos esses anos, ele planejou matá-la. Todo aquele amor, cuidado, planos em comum, era tudo mentira. Ela colocou o telefone de volta no lugar e saiu correndo de casa. Vagou por Belo Vale durante horas, tentando entender o que tinha, acabado de descobrir. Por dentro, sentia-se como se algo tivesse se partido, como uma corda esticada que de repente arrebenta. Voltou tarde, quando Caio já dormia. Deitou-se ao lado dele e passou a noite inteira olhando para o teto, ouvindo sua respiração. Na manhã seguinte, no café, ele estava como sempre, sorridente, atencioso. Clarice, você está pálida. Não está doente? Não, só dormi mal. Quer ir ao médico? Ou tirar uns dias? Estava vendo uns pacotes para Gramado. Ela respondia, fingia normalidade, mas por dentro tudo estava gelado. Aquele homem planejava matá-la, e ainda assim falava em viagem de férias. Clarice decidiu pedir o divórcio. Foi a um advogado em segredo. Começou a preparar os papéis, mas não teve tempo. Caio foi mais rápido. A noite fatídica foi no fim de outubro. Caio chegou em casa com um buquê de rosas e uma garrafa de champanhe francês. Hoje é dia de comemorar, Clarice. Os alemães finalmente aprovaram o primeiro lote. O contrato foi assinado. O dinheiro chega em uma semana. Ele estava radiante. Abraçava-a, girava-a pela sala, abriu o champanhe, serviu as taças. A nós, minha querida. Ao nosso futuro feliz. Clarice levantou a taça, mas não bebeu. Algo nos olhos dele a inquietava. Brilho demais, sorriso aberto demais. Querido, me mostra o contrato. Fiquei curiosa. Amanhã eu mostro. Está no escritório. Agora vamos só brindar. Ele bebeu de um gole só e insistia para que ela fizesse o mesmo. Clarice apenas molhou os lábios e sentiu um gosto estranho, amargo, metálico. Discretamente despejou o conteúdo no vaso da planta. Querido, vou ao banheiro. Claro, querida. No banheiro, provocou vômito e lavou a boca várias vezes. O coração disparado. Era agora. Ele ia tentar matá-la. Voltou para a sala. Caio estava na janela, falando ao telefone. Sim, tudo, conforme o plano. Daqui a meia hora. Não, ela não suspeita de nada. Ao vê-la, desligou rápido. Eram os parceiros, confirmando os detalhes do contrato. Clarice sentou-se no sofá. Fingiu tontura. Não estou bem. Deve ter sido o champanhe. Deita um pouco, querida. Já vai passar. Ela fechou os olhos, fingindo desmaio. Caio se aproximou. Algo brilhou em sua mão. Uma faca de cozinha. Adeus, Clarice. Sussurrou. Nada pessoal. No último instante, Clarice se jogou para o lado. A faca cortou seu braço, deixando um ferimento profundo. Caio tropeçou e caiu. Clarice saiu correndo e bateu na casa dos vizinhos. O que veio depois foi como um pesadelo. Polícia, investigadores, testemunhas. Os vizinhos confirmaram que a viram saindo com o braço sangrando. Na casa, encontraram a faca com suas digitais e vestígios de sangue. Mas Caio tinha desaparecido. Sua mãe, Dona Amália Brandão, chorando, disse à polícia que o filho ligava dizendo que a esposa estava agressiva. Apareceram testemunhas dizendo que ouviam brigas constantes. Um perito encontrou sinais de luta na casa, mas nada de Caio. Um mês depois, um corpo foi encontrado no rio Belo Vale, sem documentos, desfigurado. A perícia afirmou que poderia ser Caio Brandão.
Só então Clarice entendeu o quão bem planejada tinha sido toda essa farsa. Provavelmente pegaram um cadáver do necrotério. As testemunhas foram pagas para mentir. Nos anos 90, subornar um investigador ou perito era fácil. E ela, ingênua e confiante, caiu na armadilha como uma mariposa na chama. Caio conhecia sua psicologia. Sabia que ela era incapaz de violência, que acreditaria no amor, e seria enganada. A vítima perfeita para um crime perfeitamente arquitetado. Clarice parou em frente à entrada da promotoria. O celular no bolso, contendo as provas da mentira dele, parecia uma brasa incandescente. Era hora de começar a luta por justiça. Uma luta que poderia ser a última de sua vida. Os corredores da promotoria cheiravam a tinta velha e papel mofado. Clarice estava sentada num banco duro, apertando o celular com força nas mãos enquanto esperava ser atendida. Seu coração batia tão alto que parecia que todos que passavam conseguiam ouvir. Montenegro, Clarice. Chamou uma voz cansada. Pode entrar. Do outro lado da mesa, estava sentado um homem por volta dos 50 anos, com as têmporas grisalhas e olhos cinzentos e atentos. O crachá dizia: Renato Soares, investigador sênior. Sente-se. Ele indicou a cadeira à frente. O promotor de plantão me passou sua solicitação. Trata-se do caso de 1998, sobre o suposto assassinato do seu marido. Já adianto que só podemos reabrir processos com sentença transitada em julgado se houver novas provas. Clarice tirou o celular do bolso e o colocou sobre a mesa. Eu tenho uma prova, disse. Uma gravação de vídeo feita em março deste ano. Nela aparece o meu marido. Aquele que dizem que eu matei 7 anos atrás. Renato Soares arqueou a sobrancelha cético. Senhora Montenegro, eu entendo o seu desejo de se defender, mas a justiça não é um jogo. Já vimos várias tentativas de apelação com documentos variados. Apenas olhe, disse Clarice com firmeza. Só olhe. Relutante, Soares pegou o celular e deu play no vídeo. Na tela, surgiu o rosto de Caio. Vivo, sorrindo, abraçando. Uma loira na entrada do restaurante Imperial. O investigador franziu a testa. Voltou o vídeo, conferiu a data. Onde conseguiu isso? Encontrei num container de lixo. Tenho testemunhas. 2 homens me ajudavam a catar papelão e viram. Renato. Soares recostou-se na cadeira, esfregou a ponte do nariz. O ceticismo em seu olhar deu lugar ao interesse profissional. Isso não é suficiente. O vídeo pode ter sido editado, a data falsificada. Então façam uma perícia, insistiu Clarice. Estou disposta a qualquer verificação. Soares a encarou por um longo tempo. Depois, surpreendentemente, perguntou. Fale do seu marido. Nome, onde trabalhava, como se vestia. Clarice descreveu Caio em detalhes. Seus hábitos, jeito de falar, uma pinta perto da orelha esquerda, uma cicatriz na mão causada por um acidente na infância. Soares ouvia com atenção, fazendo perguntas pontuais. Sabe, disse ele por fim, ou você é uma atriz genial, ou está dizendo a verdade. E nesses 30 anos de carreira, aprendi a diferenciar. Ele se levantou e foi até a janela. Do outro lado do vidro, via-se os telhados cinzentos e um terreno baldio onde crianças jogavam futebol. Eu também tenho uma história de injustiça, disse em voz baixa. Minha esposa morreu em 1998 por causa de um apêndice. Um apêndice, veja só. No hospital público, a fila para a cirurgia era de 2 semanas. Na clínica particular fariam na hora, mas cobravam R$50.000. Ele fez uma pausa, olhando as crianças. A gente não tinha esse dinheiro. Eu era investigador, não empresário. Achamos que 2 semanas não fariam diferença. Erramos. O corpo dela entrou em peritonite em 4 dias. Clarice sentiu um nó na garganta. Minha filha me culpa até hoje, continuou ele. Diz que meu trabalho era mais importante que a família. Se tivesse aceitado propina como os outros, mamãe estaria viva, ela diz. E talvez tenha razão. O sistema é falho, e ser honesto às vezes mata. Ele se virou para Clarice. Vou analisar seu caso.
Se encontrar qualquer falha no processo, vou solicitar uma reavaliação. Mas adianto que é burocrático e demorado. As 2 semanas seguintes foram torturantes. Clarice ia todos os dias à promotoria, mas Soares estava sempre ocupado. Finalmente ele a chamou. O pedido foi protocolado. Disse direto. O promotor autorizou a reabertura do caso. Está aqui a decisão. Clarice pegou o papel com as mãos trêmulas. Isso significa... significa que temos 1 mês para encontrar novas provas da sua inocência. Ou confirmar que a sentença anterior foi justa. E o que já descobriram? Soares puxou uma pasta grossa. O seu caso é um exemplo clássico da negligência, dos anos 90. A investigação foi feita de qualquer jeito. As perícias mal conduzidas. As testemunhas? Contraditórias. Algumas claramente falsas. Ele abriu a pasta e mostrou uma foto. Veja, a perícia do sangue na faca foi feita 2 dias depois da apreensão. Naquela época, esse tipo de teste levava no mínimo 1 semana. Alguém estava com pressa. Então, a perícia foi forjada? Provavelmente, mas é difícil provar. O perito morreu há 3 anos de infarto. Ele virou mais algumas páginas. As testemunhas também são suspeitas. A senhora Lúcia Andrade, que disse ter ouvido você discutindo com seu marido, se mudou para os Estados Unidos logo depois do julgamento. E o Sr. Ivanov, que alegou ter visto você sair correndo com uma faca, era um usuário de drogas conhecido. Seu depoimento nem deveria ter sido aceito. E o delegado responsável pelo caso? Coronel Tancredo. Pediu exoneração em 2001. Dizem que foi pego recebendo propina, mas abafaram o caso. Hoje trabalha como segurança em um supermercado. Clarice ouvia tudo, atônita. A sensação era de que todo o sistema jogava contra ela, desde o policial do bairro até o promotor. Todos foram comprados? Perguntou. Nem todos, respondeu Soares. Mas muitos faziam o trabalho de qualquer jeito. Na época, o que importava era resolver os casos, não encontrar a verdade. Tinha um corpo? Tinha um suspeito? Fechava-se o caso. Ele fechou a pasta. Agora vem a parte mais difícil. Encontrar seu marido. Vivo. Já pedi que os agentes iniciem a busca. Estamos consultando bancos de dados do país inteiro. 1 semana depois, vieram as respostas. O Major Marcos, do setor de buscas, espalhou impressões sobre a mesa. Temos uma pista. Um tal de Caio Brandão está sendo procurado por estelionato em Manaus e Macapá. As características físicas batem. Clarice olhou a foto. Mesmo em má qualidade, era ele, envelhecido, com barba, mas inconfundivelmente Caio. O golpe é o mesmo, explicou o Major. Ele se aproxima de mulheres sozinhas, conquista a confiança, ganha acesso aos bens. Em Manaus, roubou R$200 mil de uma viúva. No Macapá, registrou no nome dele o apartamento de uma professora aposentada e sumiu. E agora, onde ele está? Em Londrina, morando com uma tal de Luciana Santos. Viúva, 50 anos. O marido era vice-diretor de uma fábrica. Casa, carro, poupança, do jeitinho que ele gosta. Soares analisou os documentos com atenção. E o nome? Que ele está usando? Brandão. O passaporte provavelmente é falso. Entendi. Ele nem se deu ao trabalho de mudar o disfarce por completo. O investigador ficou pensativo. Precisamos prendê-lo com cautela. Se ele perceber algo, desaparece de novo, e achá-lo será difícil. Qual é o plano? Vigilância. Vamos juntar provas das fraudes atuais e prender em flagrante. Ao mesmo tempo, faremos a perícia oficial do vídeo. Precisamos comprovar que não foi adulterado. Clarice observava em silêncio os 2 profissionais montando uma operação contra o homem que destruiu sua vida. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que talvez a justiça fosse possível. Quanto tempo isso leva? 1 a 2 meses, respondeu Soares. Não podemos agir com pressa. Tudo precisa estar dentro da lei, para ninguém alegar irregularidade depois. E se ele fugir? Não vai fugir. Ele acha que é intocável.
Clarice Montenegro está na prisão. O caso está encerrado. Ele acha que pode viver em paz. Criminosos assim raramente mudam de tática. Para quê, se a antiga ainda funciona? Naquela noite, enquanto caminhava de volta para seu pequeno alojamento, Clarice pensava nos caminhos estranhos que a vida toma. 1 mês atrás, ela não era nada. Uma ex-presidiária sem documentos e sem condições de se sustentar. Mas agora a máquina do Estado começou a trabalhar a seu favor. E o mais importante, ela conheceu alguém que acreditou nela. Renato. Soares também sofreu com as falhas do sistema. Perdeu a esposa por causa da burocracia e do descaso. Talvez por isso ele tenha visto na história dela um reflexo da própria dor. No trailer onde ela estava, seu Firmino e Zeca Rangel a esperavam, com o jantar, batatas e carne enlatada. E aí, como andam as coisas no Ministério Público? Perguntou seu Firmino. Começaram a investigar. O investigador parece ser uma boa pessoa. Isso é ótimo, sorriu Zeca Rangel. A verdade sempre vence, mesmo que devagarzinho, corrigiu Clarice Montenegro. Mas vence, acrescentou ela, tirando do bolso um ícone de São Benedito e agradecendo silenciosamente pela ajuda recebida. O caminho até a verdade seria longo e tortuoso, mas ela já não tinha dúvidas de que chegaria até o fim. Agosto passou como um rio, lento de esperar. 3 meses de preparação cuidadosa transformaram a vida de Clarice numa sequência de reuniões com agentes, análise dos documentos do caso e procedimentos intermináveis. Renato Soares trabalhava com método, sem deixar passar nenhum detalhe. Não se pode ter pressa, ele repetia quando Clarice começava a ficar nervosa. Um erro e tudo vai por água abaixo. Ele vai arrumar um bom advogado e o caso vai desmoronar no tribunal. A primeira conquista foi a autorização judicial para interceptar as ligações telefônicas. A juíza, uma senhora idosa com olhar cansado, estudou os documentos por bastante tempo. Há fundamento, disse finalmente. Autorizo a escuta por 2 meses, mas atenção. Qualquer erro no procedimento e as provas serão rejeitadas no tribunal. Os agentes instalaram os equipamentos e o Major Robson informava regularmente os resultados. O quadro está ficando interessante, dizia ele, mostrando as transcrições das conversas. Seu ex-marido não mudou. Ele tentava ganhar a confiança de Marina Silva, planejando transferir o apartamento dela para o próprio nome. Clarice lia as gravações com um sentimento doloroso. As mesmas entonações, os mesmos artifícios que ele usava com ela no passado. Alô, querida, você entende que eu preciso de garantias, dizia Caio Brandão, em uma gravação de 15 de agosto. Estou investindo meu dinheiro no negócio. E se algo acontecer com você, vou ficar no prejuízo. Querida, mas o testamento? Isso soa tão assustador, respondia a mulher. Ora, é só uma formalidade. Você é jovem e saudável. Mas assim eu fico tranquilo quanto ao nosso futuro. É o clássico golpe para ficar com o imóvel, comentou o delegado Matias Prado. Coitada da mulher, deve achar que encontrou amor na velhice. No final de agosto, Caio tomou uma atitude decisiva. Uma conversa interceptada com um tal Petrovich revelou que ele planejava forjar o testamento da Marina Silva. O documento será idêntico ao original, garantia Paulo Roberto. O papel é o certo, o carimbo é verdadeiro. Só falta achar um tabelião que colabore. Se ele se recusar, a gente arranja outro. Por esse dinheiro vão aceitar. A operação foi marcada para o dia 3 de setembro. Caio foi ao cartório de notariado na Rua da Hora com o testamento falso e um maço grosso de reais. Os agentes esperavam no prédio ao lado. A tabeliã Silvana Ribeiro mostrou ser uma mulher de princípios. Ela examinou o documento com atenção, comparou as assinaturas. Jovem, disse com firmeza. Essa falsificação é bastante grosseira, aliás. O quê? Você acha que é a primeira vez que vejo um testamento falso? Caio ficou pálido e tentou argumentar. Vou chamar a polícia, cortou a tabeliã. Naquele instante, os agentes entraram no cartório. Caio Brandão, também conhecido como Souza, anunciou o Major Robson.
Você está preso sob suspeita de fraude. Caio tentou correr para a saída, mas um agente bloqueou sua passagem. Ele não resistiu. Provavelmente entendeu que era inútil. Em nome do quê? Perguntou, tentando manter a dignidade. Você tem advogado? Tenho. Ligue do delegado, respondeu Robson, colocando as algemas. A busca no apartamento em Londrina trouxe resultados sensacionais. No esconderijo atrás de um painel falso, foram encontrados 12 lenços de Pavlovo Posad, da coleção de Clarice. Eles estavam dentro de um baú de cedro, enrolados em tecido de seda, exatamente como a mãe dela guardava. Então ele não vendeu, surpreendeu-se Renato Soares. Guardava como um dinheiro escondido para o dia ruim. Clarice pegou um lenço chamado Princesa Cisne, o mesmo que sua mãe lhe mostrara quando era criança. O tecido ainda carregava o cheiro de cedro e lavanda que a avó usava para perfumar os chales. Ele gostava mesmo de coisas bonitas, disse baixinho. Talvez, no fundo, ele entendesse o valor delas, ou só fosse ganancioso, contestou o Major Robson. Achava que um dia poderia vender tudo por um bom preço. A audiência presencial foi marcada para uma semana depois. Clarice se preparou para o encontro como se fosse uma prova. Galina, amiga e cenógrafa de teatro, ajudou-a a se arrumar. Você tem que estar à altura, dizia enquanto arrumava o cabelo. Que esse desgraçado veja que não te quebrou. Galina emprestou um bom terno, sapatos e até escolheu um batom. Clarice se olhou no espelho e não se reconheceu. Pela primeira vez em anos, parecia a antiga Clarice Montenegro, e não mais a ex-presidiária. A sala do interrogatório era pequena e abafada. Caio estava sentado à mesa, acompanhado por um advogado, um jovem com ar confiante. Ao ver Clarice, ele empalideceu e desviou o olhar, como se visse um fantasma. Você reconhece esse homem? Perguntou o delegado Matias Prado. Sim, respondeu Clarice, firme. É meu ex-marido, Caio Brandão, que passou a usar o sobrenome Souza depois do casamento. O réu não é obrigado a responder, interveio o advogado. Que responda. Surpreendentemente, disse Caio. Cansei de ficar calado. Ele ergueu a cabeça e olhou nos olhos de Clarice. Seu olhar mostrava cansaço e uma espécie de desespero. Sim, sou eu, Caio Brandão. Forjei minha própria morte em 1997. O advogado se assustou e tentou interromper o cliente, mas ele acenou com a mão para continuar. Por que fez isso? Perguntou o delegado Matias Prado. Caio ficou em silêncio, buscando as palavras. Vocês não vão entender. Vocês nasceram com a colher de prata na boca, disse olhando para Clarice com amargura. Mansão no centro de Belo Vale. Coleção. De antiguidades. Educação. E eu? Fui criado em um cortiço, mãe faxineira, não conheço meu pai. Vocês, ricos, acham que a gente tem que servir vocês a vida toda. Mas por que você me colocou nessa situação? Perguntou Clarice. E o que eu poderia fazer? Caio falava cada vez mais rápido, como se uma barragem tivesse se rompido. Simplesmente me divorciar e ficar sem nada. Eu trabalhei para você durante 5 anos, fingindo ser um marido amoroso. Pode considerar que paguei o preço. E a coleção? Por que você a roubou? Não roubei. Só peguei o que era meu por direito. Ele explodiu. Você acha que foi fácil aguentar seu orgulho intelectual? Caio é um homem do século XV. Cuidado. Caio é uma peça de museu. Sempre me senti um selvagem na sua casa. Clarice ouvia, surpresa. Ele via o cuidado dela com o patrimônio cultural como arrogância e o desejo de preservar a beleza como desprezo pelas pessoas simples. Sua mãe também estava envolvida nesse esquema? Perguntou o delegado Matias Prado. Caio, minha mãe. Ela achava que estava me ajudando a me estabelecer na vida. Usava suas antigas conexões partidárias, negociava com um investigador. Eu disse a ela que minha esposa queria se divorciar e tirar tudo de mim. Ela sabia que você estava vivo? Não exatamente. Achava que eu só estava fugindo do divórcio. Minha mãe é uma mulher simples,
Não entende detalhes jurídicos. Dona Amália Brandão chegou 1 hora depois. Uma senhora de 70 anos com um sobretudo desbotado chorava sem parar. Meu filho, o que você fez? Ela leu. Eu me esforcei por você. Queria que você tivesse uma vida digna. Você sabia que seu filho fingiu a própria morte? Perguntou o delegado. Não. Dona Amália soluçou. Ele disse que a esposa o maltratava. Queria expulsá-lo de casa. Pensei. Hoje em dia, divórcios são complicados e dividir bens é difícil. Caio disse para arrumar tudo legalmente, para que a casa ficasse com ele. Eu pensei que era legal. Renato Soares olhava para a idosa chorando com compaixão. O amor cego de mãe a fez cúmplice do crime. Dona Amália Brandão, sabe que por causa das suas ações uma mulher inocente passou 7 anos na prisão? A senhora olhou para Clarice com olhos assustados. Me perdoe, sussurrou. Eu não queria. Achei que Caio estava certo. Clarice, de repente, sentiu não raiva, mas pena daquela mulher. Dona Amália tentou proteger seu único filho da única forma que conhecia, usando suas antigas conexões do passado. Ambos foram presos no mesmo dia. Caio entrou na van da polícia tranquilo, aliviado por ter o segredo revelado. A mãe chorava, repetindo: Eu me esforcei por você, meu filho. Por você? À noite, Renato Soares acompanhou Clarice até o ponto de ônibus. Eles caminharam em silêncio, cada um pensando na própria coisa. Obrigada, ela disse finalmente. Sem você, eu nunca teria conseguido justiça. Faz parte do trabalho, respondeu ele simplesmente. Embora não seja só trabalho. Para mim, também era importante provar que o sistema pode funcionar com justiça. Pararam no ponto. Belo Vale à noite fervilhava ao redor. Carros, pessoas, vida. E agora? O que vai acontecer? Perguntou Clarice. Julgamento, reabilitação, devolução dos bens. Vai ser longo, mas chegaremos lá. Estou falando da gente. Renato sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. E quanto a nós? Minha filha acha que você é uma caçadora de dinheiro do papai. Diz que alguma mulher está de novo tentando envolver meu pai. E o que você responde? Que nem toda mulher que aparece na minha vida é uma aventureira. Às vezes é só uma boa pessoa que passou por uma situação difícil. O ônibus chegou. Clarice sentou na janela e acenou com a mão. Na frente, vinham o julgamento, a restauração dos direitos, o retorno à vida normal. Mas, principalmente, a justiça finalmente havia sido feita, e alguém entrou na vida dela. Alguém que acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Talvez essa também fosse uma forma de justiça, tardia, mas não menos importante. O julgamento de inverno transcorreu sem surpresas. Caio foi condenado a 8 anos de regime fechado por fraude e falsificação de provas. A mãe, Dona Amália Brandão, recebeu 3 anos de pena condicional, considerando sua idade e arrependimento. A senhora chorava no tribunal. Eu continuo pedindo desculpas. Me perdoe, Clarice. Me perdoe, velha tola. Clarice se aproximou dela, após o veredito. Não guardo rancor, disse baixinho. Você amava seu filho. Isso não é crime. O processo de reabilitação levou 1 ano e meio. A burocracia era lenta. Cada documento exigia idas e vindas por vários órgãos. Só no outono de 2005, Clarice foi oficialmente reabilitada, recebeu direito à devolução dos bens e uma compensação. A mansão a recebeu vazia. Durante os anos em que esteve sob posse alheia, a casa ficou degradada. O telhado vazava, o reboco caía. Era preciso trocar a fiação elétrica e o encanamento. A família do petroleiro saiu sem escândalos. Até pediu desculpas pelo transtorno. A coleção foi parcialmente recuperada. 12 lenços foram encontrados com Caio. Outro apareceu num leilão. Foi preciso pagar caro para recuperá-lo. 2 lenços nunca apareceram. O dinheiro para o concerto veio de um raro lenço do século XIX, pintado com o tema Estações Russas. Especialistas o avaliaram em R$ 150 mil. O mercado de antiguidades estava aquecido,
Colecionadores disputavam raridades verdadeiras. Dá pena se desfazer, confessou Clarice ao avaliador. Mas a casa é mais importante. Os lenços têm que viver em um lugar bonito. O concerto foi sério. No subsolo, ela decidiu montar uma oficina de restauração têxtil, uma atividade que tinha alma e poderia gerar renda. Seu Firmino e Zeca foram seus primeiros ajudantes. Clarice ofereceu que morassem na mansarda da casa, um apartamento feito da antiga despensa. Clarice, somos pessoas simples, disse seu Firmino envergonhado. Não combinamos com uma casa assim. Besteira, ela respondeu com um aceno. A casa é grande, tem espaço para todo mundo. E eu preciso de ajudantes. Quem mais entende tão bem de coisas antigas? Zeca largou de vez a bebida, regularizou seus documentos e foi oficialmente contratado para cuidar da oficina. Descobriu-se que suas habilidades organizacionais e conhecimento técnico foram muito úteis para o trabalho. O relacionamento com Renato evoluiu devagar, de forma madura. Eles saíam, iam ao teatro, conversavam sobre livros e trabalho. A filha dele, Lorena, inicialmente recebia Clarice com frieza. Papai, aquela mulher veio de novo? Perguntava a menina de 17 anos. Será que ela está atrás do... Seu dinheiro? Está grudada em você? Lorena, não fale bobagem. O pai a repreendia suavemente. Clarice Montenegro é uma boa pessoa. Ah, uma boa, né? Lorena bufava. Já vi boas dessas, mas pouco a pouco o gelo foi derretendo. Clarice não se impunha, não tentava substituir a mãe da garota, só estava lá quando a menina precisava de ajuda nos estudos ou de um conselho feminino. O casamento aconteceu no verão de 2006, uma cerimônia simples, em família e com amigos próximos. Lorena vestiu um vestido branco e sorriu para Clarice pela primeira vez, espontaneamente. Papai está feliz, disse ela depois da cerimônia. Faz tempo que não o via assim. Decidiram morar na mansão. O apartamento de Renato era pequeno para a família grande que planejavam. Um mês após o casamento, Clarice Montenegro conheceu Lia. No Lar Esperança do Amanhã, ela apareceu a trabalho, restaurando antigos estandartes para o museu da instituição. Uma menina de 5 anos estava sentada num canto da sala de leitura, olhando um livro ilustrado. Lenços tão bonitos, disse ela ao ver as fotos dos lenços tradicionais de Pavlovsky Posad no álbum. Você gosta? Clarice se agachou ao lado dela. Gosto, mas eu não tenho nenhum. Na verdade, eu não tenho nada. O coração de Clarice apertou. Lia mancava, resultado de um acidente de carro que matou seus pais. Os médicos diziam que a mancada podia ser corrigida, mas precisaria de cirurgia e uma longa reabilitação. Quer que eu te dê um lenço? Ofereceu Clarice. Pode? Claro, mas antes preciso falar com a tia Silvana Ribeiro. A adoção foi formalizada antes do inverno. A cirurgia na perna foi feita na melhor clínica de Belo Vale, parcialmente paga pelo governo e parcialmente com recursos próprios. A reabilitação durou 6 meses, mas o resultado superou as expectativas. Lia passou a andar normalmente, só mancando um pouco quando cansava. A oficina ganhava força. Os primeiros pedidos vieram do Museu Histórico, que precisava restaurar uma coleção de vestimentas eclesiásticas do século XV. Clarice trabalhava com precisão de joalheira, restaurando fios e tinturas, devolvendo aos tecidos seu aspecto original. No fim de 2006, já dava para pagar um salário digno aos funcionários. Seu Firmino virou mestre sênior de madeira, fazendo molduras para quadros e suportes para os tecidos restaurados. Zeca Rangel cuidava da administração, negociava com os clientes e fazia orçamentos. No começo de 2007, Clarice descobriu que estava grávida. Aos 43 anos, uma gravidez tardia, mas bastante segura com o acompanhamento médico moderno. O Centro de Planejamento Familiar ofereceu acompanhamento completo. Existem riscos, o médico avisou com sinceridade, mas as tecnologias atuais minimizam bastante esses riscos. Vamos acompanhar você a cada 2 semanas. Renato Soares brilhava de felicidade. É um menino, dizia, acariciando a barriga de Clarice.
Vamos chamar de Renato, em homenagem ao seu pai. A gravidez. Foi difícil, mas sem complicações graves. Renato nasceu em julho de 2007, um menino saudável e forte, pesando 3,2 kg. Um verdadeiro príncipe, suspirava seu Firmino, embalando o bebê nos braços. Parece exatamente com o avô Anselmo Volkmann. Pelo retrato. Lorena Soares, que já tinha 20 anos na época, estava encantada com o irmãozinho. Mamãe, posso convidar minhas amigas para mostrar o Renato? Elas vão morrer de inveja. A palavra mamãe saiu natural, sem forçar. Clarice entendeu que a família finalmente se formara, não rapidamente, mas de forma sólida. O verão de 2009 foi excepcionalmente quente. No jardim da mansão, sob uma velha macieira, as crianças brincavam. Lia, com 10 anos, construía um castelo de areia, enquanto Renato, com 2, tentava destruí-lo. A menina pacientemente explicava ao irmão que castelos precisam ser protegidos, não destruídos. Renato, não faça isso, é lindo! Clarice observava as crianças pela janela da oficina, onde trabalhava na restauração de um lenço de 1860, da coleção da Galeria Apollo. A tarefa exigia extrema delicadeza. Cada fio tinha importância. Tia, posso entrar? Pode, meu sol. Só lave as mãos antes. A menina olhava fascinada enquanto os dedos finos de Clarice ajeitavam os fios antigos, devolvendo ao tecido sua beleza original. Você vai me ensinar a fazer isso? Claro, quando você crescer um pouco. Na parede da oficina pendiam os retratos dos pais de Clarice, em belas molduras feitas por seu Firmino. Ao lado, fotos da nova família, o casamento com Renato Soares, os primeiros passos de Roman, a formatura de Lorena, o aniversário de Lia. Do porão, vinham vozes. Seu Firmino explicava a Zeca os detalhes da entalhe em madeira. Eles moravam agora, num apartamento no sótão, trabalhavam na oficina e se sentiam parte da família. À noite, quando as crianças já dormiam, Clarice saiu para o jardim. Renato Soares estava sentado num banco sob a macieira, lendo o jornal. Como vai o trabalho na oficina? Perguntou, abraçando a esposa. Vai bem. Muitos pedidos. A galeria quer restaurar mais 2 lenços. Logo vou precisar de um ajudante. E as crianças? Lorena vai defender o diploma mês que vem. Quer seguir carreira na promotoria como o pai. Lia está crescendo esperta e adora desenhar. E Renato? Renato é a nossa felicidade. Sentaram-se em silêncio, ouvindo o farfalhar das folhas e os sons distantes da Belo Vale noturna. A luz quente da casa iluminava as fotos da família e a coleção restaurada de lenços. Sabe, Clarice falou, baixinho, às vezes penso, e se tudo isso for um sonho? Parece bom demais para ser verdade. Não é sonho, sorriu Renato Soares. É justiça, tardia, mas justa. Deus tirou, mas devolveu em dobro, sussurrou Clarice, lembrando as palavras da mãe. O mais importante era não perder a fé nas pessoas e na justiça. Do quarto das crianças, Renato choramingava. Clarice se levantou para acalmar o filho. A vida continuava. Uma vida simples, feliz, conquistada com anos de sofrimento e paciência. Na mesa da oficina, um lenço ainda incompleto esperava o trabalho do dia seguinte. A beleza antiga, que sobreviveu aos séculos, ganhava vida novamente nas mãos cuidadosas, assim como a própria Clarice, que superou a dor e a traição, mas manteve a capacidade de amar e trazer alegria aos outros. O ciclo se fechava. A casa da família voltava a ser um lar. Queridos amigos, gostaram do conto? O que acharam da atitude de Caio Brandão e da força de Clarice Montenegro? Comentem. Curta se essa história tocou seu coração. Compartilhem com os amigos e inscrevam-se no nosso canal. Na descrição, vocês encontram uma playlist com todos os nossos contos. Agora me diz, você já confiou tanto em alguém que não percebeu os sinais de alerta até ser tarde demais? E se a pessoa que mais te encantou fosse, na verdade, quem mais te destruiu? Como você reagiria? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10,
Qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Desejamos muita saúde e ótimos momentos para vocês. Eu comprei a casa dos meus sonhos e meu marido logo anunciou. Minha mãe e minha irmã com as crianças vão morar aqui. O apartamento delas está apertado demais. Nem discuta, já decidimos. As chaves estavam frias em sua mão. Ela as apertou com força, como se tivesse medo de que aquele sonho desaparecesse. Aquela casa era dela, só dela. Depois de anos vivendo em um apartamento apertado, onde cada passo e até mesmo os suspiros eram vigiados de perto por Dona Sônia, mãe de Rafael, Júlia finalmente sentia-se livre. A casa ficava nos arredores de uma cidade pequena, cercada por macieiras antigas que já tinham visto dias melhores. Era simples, precisava de reformas, mas era seu lar de verdade. Júlia havia pago com suas próprias economias feitas ao longo de anos de renúncias. Ninguém sabia do seu plano, nem mesmo Rafael. Ela comprou a casa em segredo e registrou tudo em seu nome. Era seu refúgio, seu recomeço, sua liberdade. Sonhava com tardes silenciosas com um livro e uma xícara de chá. Sonhava em costurar suas próprias cortinas, em apenas existir, sem precisar se justificar para ninguém. Quando contou a Rafael, ele pareceu feliz. Sorriu largamente. Que ótimo! Finalmente teremos um lugar só nosso. Mas logo sua alegria se revelou outra coisa. Para ele, a casa era apenas uma ampliação da moradia da família. Nos dias seguintes, Rafael ficou calado, afastou-se das conversas e passou a se deitar cedo. Júlia sentia o clima pesar, mas não tinha coragem de falar. Temia quebrar aquela paz frágil que ela lutou tanto para ter. Até que uma noite, Rafael sentou na beira da cama e, sem encará-la, disse: Júlia, então, minha mãe e a Poliana, bem, o apartamento está apertado, elas vêm morar com a gente. O sangue de Júlia gelou. Ela sabia. Sentia que essa tempestade viria. Apertado? Repetiu, com a voz trêmula. É, as crianças precisam de espaço para correr. Aqui tem quintal. Como se tudo fosse óbvio. Como se o que ela pensasse não tivesse importância. Como se a casa, paga com o suor dela, fosse da família inteira dele. Você está falando sério, Rafael? Tentou conter o nervosismo. Quer dizer que sua mãe e sua irmã com os filhos vão morar na minha casa? Ué, qual o problema? Somos família, respondeu ele, finalmente a encarando com um ar de incompreensão. Família. A palavra ecoou na mente de Júlia como um deboche. O que ela queria era silêncio, paz, liberdade. Tudo que jamais teve com Rafael. O que você queria, Júlia? Ele perguntou impaciente. Ela não soube como explicar. Como dizer que aquela casa não era apenas um imóvel, mas um símbolo de esperança, independência, de uma nova vida? Eu vou pensar, disse ela mantendo a voz firme. Rafael suspirou aliviado. Ótimo! Tenho certeza que vai tomar a decisão certa. Somos família, temos que nos ajudar. Deu um beijo no rosto dela e saiu do quarto, certo de que ela aceitaria, como sempre. Ele sabia que ela nunca enfrentava a família dele. Júlia permaneceu sentada, imóvel. Uma tempestade explodia dentro dela. Raiva, frustração, mágoa. Sentia-se traída, usada, enganada. Fechou os olhos e tentou lembrar do cheiro das maçãs no quintal, do som das folhas ao vento, da luz suave pela janela, da paz que sentiu ao entrar naquela casa pela primeira vez. Na manhã seguinte, Rafael saiu para ajudar Sônia e Poliana com a mudança. Estava confiante de que seriam bem recebidas. Nem cogitava o contrário. Júlia observou-o partir. Não disse uma palavra. Não tentou impedi-lo. Em vez disso, pegou um pedaço de madeira, pintou uma placa com letras firmes e pregou no portão. Propriedade privada, entrada proibida. Ficou parada, admirando a placa. Sentiu-se forte, segura, no controle de sua vida pela primeira vez em anos. Sabia que uma conversa difícil a esperava. Sabia que Sônia e Poliana não deixariam barato. Mas ela estava pronta.
não tinha mais medo. Aquela casa era dela, e ela não deixaria ninguém tomá-la. Entrou, trancou a porta e fechou as cortinas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se protegida. Estava sozinha, mas estava livre. Sentou-se na cadeira de balanço e respirou fundo. O peito se encheu de ar como há anos não acontecia. Ela era, finalmente, ela mesma. Sorriu. Uma nova vida a esperava, e ela estava pronta. Enquanto isso, Sônia desceu do carro como um furacão. Poliana arrastava uma mala enorme e segurava a filha pela mão. Todas sorridentes, confiantes de que estavam chegando em mais um território conquistado. Mas ao verem a placa, ao perceberem o silêncio, a ausência de Júlia, Sônia franziu o senho. Algo estava errado. Muito errado. Eles esperavam ser recebidos com um sorriso ou pelo menos por alguém com um pouco de boa vontade. Mas não havia ninguém na varanda. «Cadê a Júlia?» perguntou Sônia, irritada, virando-se para Rafael. Rafael deu de ombros enquanto pegava as chaves no bolso. «Vamos descobrir agora», murmurou, aproximando-se da porta. Ele colocou a chave na fechadura, girou, mas a porta não abriu. «Tá trancada». Rafael franziu a testa. «Estranho. Talvez ela tenha saído». Ele tocou a campainha. O som longo e insistente rompeu o silêncio, mas ninguém respondeu. Sônia começou a perder a paciência. Poliana, cansada e irritada, sentou-se na borda do canteiro, largando sua bolsa no chão. Lara, a criança, continuava correndo por ali, alheia à tensão crescente. Rafael tocou de novo, dessa vez com mais insistência. Depois começou a bater, primeiro de leve, depois mais forte. Então viu uma plaquinha colada na porta, escrita à mão. Ele se aproximou e leu em voz alta. Propriedade de Júlia, entrada proibida a estranhos. Mãe, olha isso! Exclamou Poliana, surpresa. Sônia foi até a porta como uma vespa furiosa. Fitou a placa como se pudesse queimar com os olhos. O que é isso, Rafael? Sibilou ela. O que ela tá achando que tá fazendo? Rafael, atônito, continuava sem entender. Foi então que a porta se abriu lentamente. Júlia apareceu. Estava calma, mas havia firmeza em seu olhar. Júlia! Exclamou Rafael. O que é isso? Você tá brincando. Ela o ignorou e olhou diretamente para Sônia e Poliana, que a encaravam com raiva. Essa casa é minha, disse Júlia com serenidade. E eu decido quem vive nela. Como assim sua casa? Retrucou Sônia, já alterada. Eu entendo que vocês estejam desconfortáveis, mas isso não quer dizer que eu aceite que venham morar aqui. Eu não dei essa autorização. Você é egoísta, gritou Poliana. Só pensa em si mesma. E a gente? Vai querer que a gente volte para aquele apartamento apertado? Não sou egoísta, respondeu Júlia com firmeza. Eu só quero o meu espaço. Quero viver como eu quero, e não como vocês querem que eu viva. Você tem obrigação de cuidar da sua família. É seu dever. Meu dever é cuidar de mim mesma. Já passei tempo demais me anulando pelos outros. Agora é minha vez. Traidora! Cuspiu Sônia. Você traiu sua própria família. Júlia suspirou. Sabia que aquela conversa não levaria a lugar nenhum. Eu não quero discutir com vocês. Só quero que entendam. Essa casa é minha. E eu peço que respeitem minha decisão. E o que você quer que a gente faça? Dormir na rua? Ironizou Poliana. Não. Só estou dizendo que vocês precisam encontrar outro lugar para morar. Houve um silêncio tenso. Todos olhavam para ela, atordoados. Júlia tirou um molho de chaves do bolso e estendeu para Rafael. Toma, eu vou viajar por uns dias. Pensem bem em tudo isso. E com isso, virou as costas e foi embora, deixando os três parados na porta, sem entender nada. Júlia, espera! Para onde você vai? Gritou Rafael tentando alcançá-la. Mas ela não olhou para trás. Ele ligou para ela várias vezes, sem resposta. Sônia ficou parada, bufando de raiva. Poliana chorava, abraçada à pequena Lara. Rafael, de cabeça baixa, olhava para casa, perdido, sem entender o que tinha acontecido. Ele achava que Júlia sempre seria a mesma, submissa, calada, pronta para tudo pela família. Mas parecia que ele estava errado. Depois de um tempo,
Sônia se recompôs e rosnou. Vai ficar aí parado feito um poste? Chama um táxi, não vamos perder mais tempo aqui. Poliana pegou a bolsa, fungando. Lara começou a chorar, cansada de tudo aquilo. Rafael chamou o táxi. Foram embora, deixando a casa de Júlia em silêncio. À noite, Rafael estava no antigo apartamento da mãe, pensando no que tinha acontecido. Tentou ligar mais vezes, mandou mensagens, implorando para ela voltar. Dizia que não queria machucá-la, só queria todos juntos. Mas Júlia não respondeu. Aos poucos, a raiva que ele sentia deu lugar à culpa. Começou a lembrar dos anos ao lado dela, de como tantas vezes ignorou seus sentimentos, priorizando sempre a própria família, como se ela fosse só uma extensão dele. E então, entendeu. Júlia não a traiu. Ela só quis se proteger, só quis ser ouvida, respeitada. Rafael percebeu que errou, que a tomou por garantida por muito tempo, que agora, se quisesse mesmo tê-la de volta, teria que mudar. Pegou o celular e tentou ligar mais uma vez, mas Júlia ainda não atendeu. Jogou o celular de lado e caminhou até a janela. Lá fora a noite estava escura e silenciosa. Olhou para o céu e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu nascer uma esperança. A esperança de que um dia, talvez, ela pudesse voltar. Você também pode se inspirar com isso, para aprender a se amar. Você vai conseguir passar por essa prova. Rafael decidiu que no dia seguinte iria até a casa da Júlia. Ele pediria perdão, diria que a compreendia, que respeitava a decisão dela e que estava disposto a mudar. Diria que a amava mais que tudo no mundo, mas por enquanto só podia esperar. Esperar e ter esperança. Alguns dias depois, Rafael voltou. Sozinho. Parecia exausto, como se tivessem espremido tudo dele. Seus olhos estavam cansados e os ombros caídos. Quando chegou à casa de Júlia, se certificou de estar no lugar certo. A maçaneta dourada parecia simbolizar a liberdade dela e oprimia Rafael com uma força silenciosa, mas real. Júlia o deixou entrar sem dizer uma palavra. Ela não sentia vitória nem prazer em vê-lo assim, só uma esperança tímida, conquistada com sofrimento. Preparou um chá e os dois sentaram-se em silêncio, um de frente para o outro, na sala que ainda guardava ecos do último escândalo, mas agora respiravam um ar fresco e limpo. Finalmente, Rafael quebrou o silêncio. Sua voz saiu baixa, estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Você mudou? Perguntou ele, confuso. Eu achei que você estaria igual. Júlia pousou a xícara na mesa. O som da porcelana ecoou na sala. Ela levantou os olhos e olhou direto nos olhos dele, sem o menor traço da antiga timidez. Eu era, respondeu calma. Eu era como você queria, vivendo pelas regras de uma casa que não era minha, com desejos que não eram meus. Essas palavras atingiram Rafael como um tapa. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu não entendia, murmurou. Achei que seria melhor para todo mundo, para minha mãe, para Poliana. E para mim? Alguma vez você me enxergou de verdade? Ou só via a mulher que você queria que eu fosse? Aquela que se moldava e aceitava tudo sem reclamar? Ele nunca tinha pensado nisso. Júlia sempre esteve ao lado dele, quieta, presente, pronta para apoiar. Ele confundiu essa entrega com obrigação, sem perceber que por trás da doçura havia uma alma cheia de sonhos e vontades. Eu sei que você queria o melhor, ela continuou com a voz mais branda. Mas suas boas intenções transformaram minha vida num inferno. E eu não quero mais viver no inferno. Eu quero viver na minha casa, com as minhas regras. Eu quero ser respeitada. Eu quero ser ouvida. Isso é pedir demais? Rafael levantou a cabeça e olhou para ela com súplica nos olhos. Me perdoa, disse sinceramente. Eu fui cego. Não percebi o quanto te machucava. Quero consertar tudo. Júlia suspirou. Nos olhos dele, ela via arrependimento verdadeiro.
Não se trata só de consertar. A gente precisa aprender a enxergar um ao outro, não só como parceiros convenientes, mas como pessoas. Não sei se consigo te perdoar agora, disse ela com honestidade. Mas estou disposta a tentar, desde que seja do meu jeito. Rafael apenas assentiu. Não a interrompeu. Estava disposto a tudo para reconquistar Júlia, seu amor e sua confiança. Primeiro, começou ela. Essa casa é minha. Eu decido quem mora aqui. Você pode receber visitas, sim, mas ninguém mais vai viver aqui sem meu consentimento. Segundo, quero que você aprenda a me ouvir, não só escutar palavras, mas entender meus sentimentos, meus desejos. Terceiro, quero que você respeite meus limites, meu tempo, meu espaço, meus interesses. Isso não quer dizer que a gente tenha que viver separados, mas significa que precisamos respeitar a individualidade um do outro. Rafael escutava com atenção, gravando cada detalhe. Ele entendia que Júlia não pedia muito, pedia o essencial, respeito e compreensão. Eu aceito, disse ele com firmeza. Estou disposto a aprender, estou pronto para mudar. Quero ser o marido que você merece. Júlia sorriu, mas não era um sorriso inocente. Ela sabia que o caminho até a reconciliação seria longo e difícil. Mesmo assim, acreditava que podiam conseguir se fossem sinceros um com o outro e trabalhassem juntos no relacionamento. Eles começaram a criar novas regras, sem pressões, com acordos claros. Rafael se esforçava para ser mais atencioso, perguntava a opinião dela, respeitava os seus desejos, aprendia a vê-la como mulher e como pessoa, com suas próprias vontades e necessidades. Júlia, por sua vez, tentava não guardar mágoas, não reviver o passado. Ela deu uma nova chance a Rafael, mas não se esqueceu de si mesma. Voltou a pintar, saía com amigas, caminhava pela cidade. Estava redescobrindo sua liberdade e independência, sem abrir mão da possibilidade de ser feliz num casamento. A casa, enfim, virou um lar seguro para ela. Não mais um lugar onde todos decidiam por hábito. Ela transformou conforme seu gosto, encheu de luz e calor. Cada canto mostrava sua personalidade e seu amor pela vida. Numa noite, Rafael chegou com um buquê de margaridas, as flores preferidas dela. Entregou para Júlia e disse: "Obrigado por existir. Obrigado por me dar uma chance. Eu te amo." Júlia segurou as flores e as apertou contra o peito, respirando perfume suave. Havia lágrimas em seus olhos, mas agora eram de alegria e esperança. "Eu também te amo", respondeu ela baixinho. "Mas lembra, amor não é só um sentimento, é também respeito. E se você esquecer disso, eu vou embora de novo." Rafael a abraçou forte e sussurrou: "Eu nunca mais vou esquecer." Júlia acreditava nele. Via que ele realmente tinha mudado, que agora sabia valorizá-la e respeitar seus limites. Mas também sabia que relacionamento é construção constante, exige atenção e esforço todos os dias. E ela estava disposta a isso, disposta a lutar pela própria felicidade, porque sabia que merecia. Ela merecia amor, respeito e liberdade, e nunca mais deixaria que tirassem isso dela. Mas me diz agora, você acha que Júlia foi egoísta ou finalmente corajosa ao defender seu espaço? Será que Rafael realmente aprendeu a lição ou só está com medo de ficar sozinho? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clique em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve!